Por isso, graças a Deus, graças a Deus. Vamos meditar na palavra. Diga para a pessoa do seu lado, prepare o seu coração. Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Em outra versão da Bíblia diz, a fim de preencher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade. Em outra versão da Bíblia diz, na futilidade dos seus pensamentos. Amém. Digam graças a Deus. Fala conosco, meu Deus, através da Tua palavra. Nosso coração está preparado para receber o recado dos céus para as nossas vidas. Que essa palavra nos traga transformação, renovação e crescimento. No nome de Jesus. O Senhor sabe o quanto precisamos melhorar em tudo, em todas as áreas da nossa vida. E o Senhor nos colocou aqui nessa terra com um propósito. Nós não estamos, meu Deus, nesse mundo apenas para passar. O Senhor tem um propósito para a nossa vida. Nos ajude nesta manhã para que descubramos esse propósito que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Como falei na minha oração, o Senhor, Ele estabeleceu um propósito para todos nós. Nós não estamos aqui, irmãos, nesse mundo apenas de passagem. O Senhor tem um propósito para cada pessoa, e não importa a sua idade, tá? Não importa a sua idade. Cada pessoa, Deus estabeleceu uma missão. Qual é, pastor? Não sei. Você tem que descobrir. A gente olha, irmãos, e vê muitas pessoas vivendo sem sentido. Tem gente que escolhe uma profissão e não consegue entender por que Deus te guiou para isso. Até quando a gente faz escolha errada, o Senhor utiliza isso para nos direcionar de novo para o nosso propósito. A gente vê isso
vida de Jonas, né? Deus tinha um propósito para ele. Ele faz uma escolha de ir para cá, mas o Senhor queria que ele fosse para lá. Mesmo assim, Deus fez na vida daquele profeta o seu propósito se cumprir. Às vezes a gente cumpre o propósito tranquilamente, tá? Com alegria. Às vezes a gente vai cumprir um propósito com dor, às vezes até com sofrimento, mas o propósito será cumprido. Eu espero que ao final dessa mensagem nessa manhã você consiga, se não descobrir, pelo menos se comprometer a pensar mais. Qual é o motivo de você estar aqui nessa terra? Sabia que tem muita gente fazendo essa pergunta? Meu Deus, para que eu nasci? O pior, né? Meu Deus, por que eu estou vivo? Quando o ser humano, irmãos, faz essa pergunta, não descobriu o seu propósito. E para a gente descobrir o nosso propósito, a gente precisa saber qual é o nosso chamado. Por isso a palavra dessa manhã tem esse título. Eu quero falar sobre o seu chamado. Há uma confusão muito grande quando a gente vai pensando sobre o nosso chamado, e eu vou te explicar por quê. Porque a maioria pensa que quando se trata desse assunto, quando convidamos pessoas para falar sobre esse assunto, a maioria já pensa que vamos tratar de você trabalhando dentro de uma igreja. Quando a gente fala de chamado, a mente das pessoas já leva essas pessoas para pensar: Deus está então querendo que eu seja um pastor e uma pastora, que eu seja um missionário. Deixa eu te dizer uma coisa: se você olhar a quantidade de pessoas que servem ao Senhor e a quantidade de pessoas que se colocam no serviço missionário de pastor e de pastora, o chamado, na sua maioria, não tem relação com você exercer uma vocação dentro de um templo. Porque o chamado, irmãos, transcende o ambiente de igreja, transcende as paredes. Porque é um chamado não para a igreja, mas um chamado para o reino. Espero que você entenda o que eu estou te dizendo. Entenda que o chamado, ele não é para ser contido dentro de 4 paredes. O chamado, o legado de Deus através de Jesus, para aqueles que continuaram, a sua obra, é um chamado não para ficar contido dentro de uma instituição. É um chamado que transcende esse ambiente. Transcende o ambiente de culto. Porque é maior, o reino de Deus é maior. Imagina quantas igrejas, quantas instituições estão espalhadas pelo mundo. Já imaginou se todo mundo fosse como Paulo disse, Olha o que Paulo diz. Ele diz assim no versículo 11: e ele designou, a palavra aí no original é ele deu, ele concedeu, tem a ver com o dom que Deus dá. E ele diz, ele designou, ele separou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aí alguém olha e diz assim: pastor, eu não me enquadro em nenhuma dessas situações. Ah, é? Quinta-feira foi uma bênção. Você não assistiu ainda a mensagem de quinta? Depois vai lá no nosso canal do YouTube e assiste. O título da mensagem quinta-feira foi Cercas. Eu falei sobre a proteção de Deus sobre a família, sobre os pais, sobre os filhos. E ministrei dizendo que muitos filhos, mesmo aqueles que nem temem ao Senhor, são protegidos por Deus por causa da oração de pai e de mãe, e de avô e de avó. Recebi tanto testemunho, irmãos, com essa palavra ministrada. Terminou o culto quinta-feira, e logo quando eu estava voltando para casa, recebo a mensagem do nosso irmão Washington, que faz parte do nosso ministério de estacionamento. E na sua mensagem ele disse: pastor, precisei vir aqui com a Cris, que é a sua esposa, na urgência, e ela está internada, passou mal assim que a gente chegou em casa. E passou a noite toda no hospital, foi medicada e voltou na quinta-feira para casa. Hoje pela manhã, quando eu estava vindo para a igreja, ele me mandou uma mensagem dizendo: pastor, um áudio da Cris,
ela está em casa descansando, mas mandou esse áudio para o senhor. E ela relatava que realmente tinha passado mal, depois terminou o culto, e quando ela chegou no hospital, enquanto ela esperava ser atendida, estava sendo atendida, ela voltou a assistir a mensagem, que ela disse que tinha tocado muito seu coração, e ela disse para mim: pastor, naquele momento ali, eu fui sentindo no meu coração e comecei a enviar o link da mensagem para algumas pessoas. Uma das famílias que eu sabia que estava precisando ouvir aquela mensagem, tem me relatado desde quinta-feira, que assistiu a mensagem várias vezes, e tem assistido outras mensagens, e tem mandado para outras pessoas. Gente, quando eu ouvi esse áudio, eu pensei: meu Deus, a mulher estava no leito de dor, sendo uma missionária. Você entende o que é chamada? Ninguém, meu irmão, necessariamente precisa ter a habilidade da retórica, da oratória. Porque tem gente que diz assim, né? Ô pastor, eu queria partilhar mais a palavra, mas eu não sei pregar. Eu conheço tão pouco da palavra. Às vezes eu leio a Bíblia e eu tenho uma interpretação tão rasa do texto que eu leio. Deixa eu te dizer, com toda a sinceridade do meu coração, quem te disse que para você ser um missionário ou missionária, você precisa saber pregar? Você sabe usar seu celular? Você sabe copiar um link? Você sabe mandar um aviãozinho desse link para alguém que você sabe que está precisando de uma palavra de alento, de consolo? Gente, quando eu ouvi esse áudio da Cris, eu pensei: meu Deus, a mulher estava no leito de dor, sendo uma missionária. E ela tocou, através do Espírito Santo, a vida de uma família, através de uma palavra ministrada. Sabe como é o nome disso, meu irmão, minha irmã? O nome disso é chamado. Chamado é você se importar com a dor do outro. Chamado é o Senhor te despertar para consolar quem está no desespero. Essa quinta-feira eu ministrei sobre cercas. Na quinta-feira anterior eu ministrei sobre alma triste. E logo no final do culto, quando eu chamei pessoas para orar, quero confessar algo para você, que todo pregador, toda pessoa que ministra a palavra vive esse dilema que eu vou contar para você qual é. Às vezes nós estamos, irmãos, ministrando no altar e o Espírito Santo faz a gente sentir, no impulso, em falar algo. E nesse momento é uma batalha muito grande entre a nossa mente e o nosso espírito. A batalha é essa aqui. E qual é a pergunta? Meu Deus, eu vou falar isso, é o Senhor mesmo que está mandando eu falar? Ou é coisa da mente, é coisa do meu pensamento, é coisa da minha cabeça? E naquele culto, o Senhor me impulsionava a orar por pessoas. E Deus trazia no meu coração pessoas que naquela semana tinham feito planos para desistir da própria vida. É muita responsabilidade, meu irmão, minha irmã, falar algo assim. E sabe o que eu aprendi? Quando eu começo a entrar nesse dilema sobre algo que eu sinto no meu coração de falar, e começo a pensar: é coisa da sua cabeça, Zoá? Ou é o Espírito Santo que está te direcionando? Eu aprendi ao longo da estrada, e atentando para pequenos sinais que o Espírito Santo traz e não desprezá-lo. Pastor Luciano Subirá fala muito disso, né? Ele diz que você começa a ter mais intimidade com o Espírito Santo quando os pequenos sinais não são desprezados. E aí você vai exercitando isso e ao longo do tempo você vai sabendo: isso aqui é pensamento seu, isso aqui é impulso do Espírito Santo. E ali naquela fração de minutos eu ministrei isso, as pessoas vieram à frente, eu orei. E quando terminou o culto, aqui na frente do altar mesmo, alguém já veio contar o testemunho dizendo que foi naquele dia que isso tinha acontecido. Naquele dia tinha acontecido esse desejo de desistir da vida. Orei pela pessoa aqui. E aí quando eu estava indo para casa, mais 3 testemunhos de alguém pelo meu Instagram, dizendo: pastor, estava assistindo o culto, eu quero confessar que estou vivendo uma situação assim, e foi o Espírito Santo quem te direcionou para orar. E já estou enviando essa mensagem, todas as pessoas disseram isso, já estou enviando essa mensagem para alguém. Ah, gente,
o nosso chamado, olhe bem para mim, o nosso chamado é se sensibilizar com a dor do outro, com o vazio do outro, com a necessidade do outro. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe quem mais consegue estar perto do teu vizinho, da tua vizinha, de porta do teu condomínio? Eu que estou pregando aqui ou você? É você? Da pessoa que tem uma mesa do lado da tua, na repartição que você trabalha. Meu irmão, você que é médico, você que é médica, quem consegue ter mais autoridade para falar com outro médico, com outra médica? Você ou eu? Você que é militar. Você que Deus ele te abençoou e você galgou patentes. Quem consegue acessar essa turma que convive com você? Você ou eu? Você precisa entender nessa manhã que chamado é a habilidade que Deus me dá no lugar que Ele me colocou. Eu só cumpro o meu chamado quando, pastor? Quando eu atento para ter a sensibilidade da dor que o outro está sentindo. Sabe esse testemunho da Cris? Quando ela estava lá, na urgência do hospital, ela lembrou de uma família. Sabe na verdade como foi? Mais ou menos o raciocínio. Meu Deus, se essa palavra tocou o meu coração, fulano está precisando ouvir também. Pronto. Quando pensou assim, tomou a decisão de enviar, sabe o que aconteceu? Uma missionária em ação. O nome disso é chamado. Você entende por que eu te digo que chamado vai além, transcende esse ambiente de igreja? E eu quero te perguntar nessa manhã, você tem cumprido o seu chamado? Eu dizia no culto das 7 da manhã, sabe o que é chamado? Chamado é aqueles teus amigos do futebol do meio de semana. O homem gosta disso, né? Aquele futebol ali entre amigos, quarta-feira, terça-feira. O teu chamado é a autoridade que Deus te dá para falar para aquelas pessoas, porque você tem acesso, eu não. É assim que eu terminei o culto das 7 da manhã, ali exatamente onde estava o nosso irmão Adelson. Aí o Romário, que é esposo da Bárbara, que ministra aqui no nosso Ministério Infantil, o Romário faz parte do Farol Social. Aí ele me procurou e disse assim: pastor, ao que você falou do futebol, isso aí eu já faço. Todo meio de semana a gente está lá no futebol e naquele momento ali, uma fração de minutos, a gente partilha um texto da palavra e a gente faz uma oração. Eu nem preciso agredir a religião de ninguém, a gente já faz isso porque todo mundo já pede. Mas eu não consigo fazer ainda isso com os meus alunos, ele é educador físico, do meu grupo de oração, não consigo fazer isso. Mas fiquei tão feliz, pastor, que essa semana, quando a gente estava fazendo aquele momento ali de pré-eleição, um aluno meu chegou e disse assim para mim: tio, eu quero partilhar aqui um salmo. Ele disse que chorou na hora, porque ele entendeu, foi a ele que Deus deu essa autoridade. Eu disse para ele: sabe o que você faz, Romário? Você não precisa tratar de princípios cristãos, porque tem gente lá que pode não ser cristão, mas fale de valores para essas crianças. Fale de valores. Ensina essas crianças que eles devem respeitar os pais, que eles devem respeitar os mais velhos. Você não está agredindo a religião de ninguém, mas você entende que é uma missão? Isso é verdade, pastor. Olha que coisa, né? Um educador físico, alguém que trabalha na área da educação física, entendeu que Deus deu a ele um chamado e uma autoridade para partilhar a palavra na estratégia certa, do jeito certo. Quem sabe nessa manhã tem gente que durante muito tempo: pastor, eu queria ter ouvido essa palavra, porque eu acho que eu partilharia a mensagem mais. Eu achei que só quem podia fazer isso é quem tinha um chamado pastoral, ou de profeta, ou de evangelista. Não, meu irmão, é chamado para o reino. É chamado no lugar onde Deus te deu autoridade. Quer entender como é a questão do chamado? Eu sempre trago a história do chamado de Eliseu, né? Para mim aquele momento ali é emblemático sobre como Deus,
ele chamou Eliseu. Vamos entender como foi? Bem rapidamente, abra sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19. Esse é um texto que todos nós conhecemos, né? O chamado de Eliseu, Elias preparando Eliseu para substituí-lo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Diz assim a palavra: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse ele, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. Em outra versão da Bíblia diz: lembre-se, não esqueça o que eu te fiz. Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de ará para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Digam graças a Deus. A gente tem algumas coisas para aprender, né? Nesse momento do chamado de Eliseu. Primeiro, a gente não sabe, irmãos, se Eliseu, ele era filho do dono da fazenda, ou se ele prestava um serviço com um arado particular. Por quê? Porque a palavra diz que logo que ele atende ao chamado, ele mata os bois e usa a madeira do arado para fazer o fogo. Então ele tinha autoridade sobre aquilo. Então das duas uma, né? Ou ele era filho do dono da fazenda, ou ele estava prestando serviço e o arado era seu, porque a palavra diz que ele simplesmente matou os bois e fez da madeira, né, do arado uma fogueira. Isso mostra uma decisão que ele tomou, né? Não vou precisar mais disso. Entendi o meu chamado, entendi o meu propósito. Mas eu quero destacar uma coisa. A palavra diz que ele estava arando, ou seja, ele não estava parado, ele não estava desocupado. Irmãos, preste atenção, Deus nunca chama alguém para cumprir um propósito, gente que está desocupado. Sempre é gente que está muito ocupada. Então sabe você que diz assim: eu queria ter mais tempo para fazer alguma coisa no reino, pastor, mas eu não tenho tempo. Você é a pessoa ideal. Porque olhe para os exemplos da Bíblia, Deus sempre está chamando gente ocupada. Não é quem está com tempo de sobra, não, é gente ocupada. A palavra diz que Eliseu estava arando a terra, fazendo alguma coisa. Então é você que está exercendo a tua profissão de enfermeira, de enfermeiro, motorista de aplicativo, você que é militar, você que é engenheiro, você que é professor, você que é professora, você que é advogado, você que tem seu negócio. Você está tocando o teu empreendimento? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você é a pessoa ideal para cumprir o chamado no reino. Porque todos que Deus chamou estavam fazendo alguma coisa. Olhe para a Bíblia. Olhe para todos aqueles que foram convocados por Deus. Não tinha ninguém parado. Davi estava cuidando das ovelhas. Paulo estava estudando e se preparando para ser um rabino em Israel. Todo mundo. Mateus estava na alfândega. Pedro e seu irmão André estavam pescando. Todo mundo fazendo alguma coisa. Lucas, dos evangelistas, né, o mais detalhista, aquele que narrou a história de Jesus com mais minúcias. O homem era médico, deixou tudo para registrar para um cidadão romano o que Jesus estava fazendo. Todos ocupadíssimos. Então não espere ter mais tempo para cumprir o seu chamado. Pastor, eu queria ter mais disponibilidade. Você nunca vai ter mais disponibilidade, porque o nosso tempo, irmãos, ele é cada vez mais remido, mais espremido.
Pois é, são pessoas assim que Deus quer cumprindo o seu chamado no reino. Eliseu estava lá, arando a terra. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe que eu quero fazer, a palavra diz que ele estava ao lado de 11 pessoas. Percebe isso? A palavra diz que estavam arando a terra, cada pessoa segurando uma junta de bois. Naquela época, gente, a tração era animal, não tinha trator. Então era uma parelha de bois, ou seja, 2 bois puxando um arado, e o arador aqui, né, era quem guiava para abrir o sulco na terra para colocar a semente. A palavra diz que do lado de Eliseu tinham 11, e ele era o 12º. O que isso nos ensina? Sempre o nosso chamado será no ambiente que temos influência. Eliseu estava de lado dos seus pares. Ele era um arador, ele tinha 11 aradores do seu lado. Deus sempre vai nos chamar, irmãos, para termos influência no ambiente que nós estamos socialmente envolvidos. Sempre. Sabe isso que eu falei? Você é militar, é aí que o Senhor quer te usar, porque você tem autoridade para isso. Você é professor. Quem mais tem a linguagem adequada para cumprir o chamado do reino? No ambiente que você está. Você tem uma loja, numa galeria. Aí? Pois é. Quem mais tem autoridade para falar com esses lojistas do que você? Esse motorista de aplicativo. Quem mais está perto de outros motoristas de aplicativo para ter autoridade para falar para essa turma? É aquilo que eu falei, né? Quem mais tem autoridade para falar para a vizinha e para o vizinho da porta, vizinho ao teu apartamento? Quem mais tem autoridade para isso? Eu até dizia assim no culto da manhã, né? Imagina que nessa época junina, né? Vizinho manda uma canjica, uma pamonha para o vizinho. Já imaginou mandar essa canjica com uma frasezinha num papelzinho assim? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí manda junto. Ah, é, pastor? Isso é chamado. Eliseu estava do lado de 11 pessoas. Ele era o 12º trabalhador. Isso quer dizer que ele estava onde, gente? No meio social, onde ele tinha autoridade. Foi lá que o Senhor chamou. Deus não chama a gente quem é isolado socialmente. Deus chama quem tem autoridade no seu meio social, profissional, intelectual. Sabe, você que é professor, professora, lá na Universidade Federal ou particular, você tem autoridade com aquela turma lá. Você está perto. E Deus sempre vai preparar o meio e o jeito. Presta atenção, Deus sempre vai preparar o meio e o jeito. O mês de abril é chamado de abril verde, né? É o mês de prevenção de acidente de trabalho. E normalmente nesse mês eu recebo muito convite para ministrar palestra, para falar um pouco do acidente que eu vivi. E eu não sou convidado como pastor, eu sou convidado como alguém que teve uma experiência dolorosa de um acidente de trabalho. Agora em abril, fui palestrar faculdade, convidado para participar de um podcast. E normalmente, eu dizia isso no culto das 7 da manhã, normalmente 85% daquilo que eu falo tem a ver com essa área técnica. Então eu vou falar por que aconteceu o acidente. Eu vou falar sobre as normas que foram desrespeitadas para aquele acidente acontecer. Até cito que eu sou formado, tenho formação como auditor de ISO 18000, que é o sistema de gestão que gere, né, a parte de segurança de trabalho e a parte médica, né, das empresas. Imagine, eu era auditor e sofri um acidente nessa área aí. Então 85% da minha fala, quando eu vou partilhar, eu falo do acidente, falo das regras de segurança, mas os 15%, você acha que eu vou perder tempo? Já estou lá. Todo mundo está ouvindo o meu testemunho.
percebendo que eu sobrevivi aos 15%. Aí eu vou dizer a importância da família. Aí vou falar sobre a importância de ter fé. Por quê, meu irmão? Por quê, minha irmã? Porque se eu estou naquele lugar de autoridade e as pessoas estão me ouvindo sobre acidente de trabalho, o Senhor também me deu outra autoridade. E naquele lugar, a autoridade quem é? Sou eu. A autoridade pastoral? Não, a autoridade pastoral eu sou nesse altar. Lá naquele lugar eu sou autoridade técnica, mas eu vou aproveitar para quê? Para cumprir o meu chamado. Quem mais tem autoridade para partilhar sobre Jesus do que você com seus colegas de trabalho? Você nem sabe, mas tem colega seu, colega sua, que está vivendo um nível de desespero inimaginável à tua compreensão. Gente que está pedindo ao Senhor socorro, e o grito dessa pessoa não está sendo ouvido por você. A palavra diz que quando Deus chama Eliseu, ele estava do lado de 11 pessoas. Deus olhou, opa, ele está no ambiente certo. É lá que eu vou chamá-lo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Terceiro destaque que eu quero fazer. A palavra diz, gente, que Eliseu estava lá, abrindo suco na terra para lançar a semente, arando a terra. Pare para pensar que Elias, quando o viu, Elias não disse assim: Eliseu, pare tudo que você está fazendo e vem aqui que Deus tem para você um chamado. Porque tem gente que acha, né, meu irmão, que chamado é assim, é Deus usar alguém em profecia, é alguém dizer, olha, eu tive uma revelação com você, Deus tem um chamado para você. Pode acontecer isso, pastor? Pode, mas deixa eu te dizer, na maioria das vezes, o chamado de Deus na nossa vida, ele acontece no silêncio. A palavra diz, gente, que quem foi atrás de Eliseu foi Elias. Elias não mandou Eliseu parar o que ele estava fazendo. Deixou ele fazendo, está lá arando a terra, tá bom. Elias vai correndo atrás dele, tira a capa, joga em suas costas e vai embora. Fala nada. Não tem língua estranha, não tem profecia, não tem eis que eu te digo, eis que o Senhor tem chamado, não. Interessante, né? Deus não atrapalhou, nem mandou ele parar o que ele estava fazendo. Por quê, pastor? Deixa eu te dizer, porque atender ao chamado é uma decisão pessoal, e é uma interpretação do coração. Deus faz, e a gente interpreta se a gente quer ou não. Elias jogou a capa e foi-se embora. Eliseu entendeu, né? No silêncio do gesto. Por quê, gente? Deixa eu dizer por quê. Porque quando Deus tem um chamado e Ele trabalha nesse silêncio do gesto, Ele vai gerando no nosso coração um incômodo que a gente não sabe explicar por quê. Eu falo por mim. Durante toda a minha vida eu sabia que Deus tinha um chamado para mim, mesmo eu me formando como técnico em eletrotécnica. Durante toda a minha vida eu sabia que Deus tinha um chamado específico para mim, mesmo eu fazendo engenharia elétrica. Por quê, gente? Porque a questão do chamado é um incômodo. Vamos falar, feito sergipano fala, né? É uma gastura no coração que você sente, e essa gastura diz para você, meu Deus, eu acho que eu posso fazer mais, eu tenho que fazer mais. Eu acho que eu estou perdendo tempo, eu acho que eu posso cumprir a minha missão profissional, mas eu sei que o Senhor tem mais algo para a minha vida. É isso. Quando Elias, gente, joga a capa nas costas de Eliseu, que Eliseu vê o profeta indo embora, ele diz, espera aí, aconteceu alguma coisa aí. Ele larga tudo, vai correndo atrás do profeta e diz para ele, só me deixa despedir do meu pai e da minha mãe. O que é que o profeta diz para ele? Não esqueça o que eu lhe fiz. É a última coisa que eu quero destacar desse momento aqui. Sabe por que muitas pessoas ainda não estão cumprindo o seu propósito? Porque esqueceram o que Deus lhe fez. Você esqueceu o que Deus fez na sua vida. Receba essa palavra no seu coração com todo amor. Você esqueceu o que Deus te fez. Porque esse foi o recado que o profeta, o homem de Deus, disse para aquele jovem. Pode ir,
vá se despedir do teu pai, da tua mãe, pode ir, mas não esqueça o que eu lhe fiz. Tem muita gente nessa manhã aqui que não está cumprindo o seu chamado e o seu propósito, porque você colocou numa área amorfa do teu coração de esquecimento, para não te incomodar muito. De vez em quando você se desperta e pensa: meu Deus, eu deveria estar cantando no altar. Oh meu Deus, eu deveria ir lá no hospital onde eu trabalho, estar sendo mais atuante com os meus colegas. Oh meu Deus, na minha área pedagógica eu deveria estar mais próximo de amigos, amigas, professores. Oh meu Deus, lá no hospital onde o Senhor me colocou, eu deveria, junto com os outros médicos, estar sendo mais atuante, falando mais de Ti. Aí há esse incômodo, o que é que acontece? A gente pega esse incômodo, coloca de novo nessa área do coração e esquece. A ordem do profeta foi: não esqueça o que eu te fiz. Em outra versão da Bíblia diz assim: vá, mas não se esqueça o que acabei de fazer com você. A ordem expressa de Deus para você nessa manhã, olhe para mim, é: não esqueça o que Deus te fez. Tem gente desesperada esperando uma palavra sua. Não esqueça, porque Deus fez muito na tua vida. Se o teu coração de vez em quando te incomodar e você pensar: ah, meu Deus, eu acho que eu deveria estar trabalhando mais no reino, deixa isso te incomodar mesmo. Isso é para se mover no teu coração. Isso é para continuar te incomodando. E de vez em quando Deus vai usar alguém para dar umas cutucadas, tá? E tem que ser assim mesmo. Por quê? Porque a capa, quando cai nas costas, a gente tem que cumprir o chamado. Você pode dizer amém? Esse incômodo, irmãos, ele vai nos movendo para atitudes que não precisam de convocação. A gente simplesmente vai fazendo. Eu citava aqui pela manhã, né? Citei essa questão da nossa irmã Cris, que lá no leito de dor estava sendo missionária. Por quê? Quando você tem um chamado, meu irmão, você é incomodado para fazer alguma coisa. Nem que seja começar a assistir uma mensagem e mandar o link para alguém. Você já está sendo missionário, uma missionária. E aí quando eu cheguei aqui no culto das 7 da manhã, encontrei ali o nosso irmão Ednilson. Ele é médico veterinário. E tem um tempo que ele já tem falado comigo para a gente começar um trabalho missionário nas proximidades de um presídio aqui em Aracaju, para acolher as famílias, dar assistência àquelas famílias, levar não apenas a palavra, né? Mas tem famílias que vêm do interior, e às vezes ficam sem refeição, e a igreja pode estar atuando, né? E a gente tem falado sobre isso, tem conversado sobre isso, tem orado sobre isso. Quando eu cheguei, ele disse para mim: ó pastor, a gente já começou a fazer. Isso foi, meu irmão, já. Uma vez por semana a gente já escolheu o dia, a gente já prepara o lanche, já tem uma turma, a gente prepara o lanche, a gente leva uma palavra, a gente ora por aquelas famílias, elas recebem um alimento, recebem a palavra e depois passam o dia ali naquele procedimento, né, de visitar os familiares. Eu olhei e pensei: meu Deus, quando você tem um chamado e um ardor no coração, você não espera por ninguém, meu irmão. Você vai fazer, você se desperta para fazer. E eles dizendo: eu quero que a nossa igreja esteja junto desse projeto. Eu disse: a gente vai se unir a isso. Porque quando a gente recebe esse chamado, mesmo que seja silencioso, esse incômodo no coração, ele não para. Você olha para um colega de lado que está na mesa do lado e o Espírito Santo te faz sentir: ore por ele, ore por ela. Às vezes você não precisa nem orar, né? Quem é mais tímido pode escrever num papinho, só assim: estou orando por você. Já imaginou? Alguém que saiu de casa debaixo de guerra, de briga, está orando por um filho drogado, e você manda uma mensagenzinha assim para alguém: estou orando por você e pela sua família, e entrega esse bilhete. Meu Deus, meu Deus, pare para pensar no impacto disso. Se você fizer isso, você estará sendo um missionário, uma missionária, cumprindo o seu chamado, no nome de Jesus. Você não precisa ter tempo de sobra, é no teu tempo. Eu quero encerrar essa minha mensagem
fazendo a você 2 convites, e eu acho que você vai se inserir em um desses. No mês de junho nós teremos mais uma turma da Escola de Ministérios. Se você quer descobrir, pastor, eu não sei onde é que eu posso servir. O propósito dessa escola é fazer você descobrir qual é o teu propósito e o teu chamado. Pastor, eu não tenho tempo, então eu quero te fazer um outro convite. E o convite que eu quero te fazer é para um grupo que nós estamos ainda em fase embrionária. Nós estamos chamando de Farol Conexão. E esse grupo é para você, que é um profissional, uma profissional e não tem tempo para servir dentro da igreja. Mas o Senhor te deu uma profissão, uma habilidade, um empreendimento. E Ele quer te capacitar para ser um missionário onde você trabalha. Quando que vai ser, pastor? Eu quero que você fique com o seu coração aguardando. Porque nos próximos dias a gente vai anunciar esses encontros que teremos. Você que é militar, é médico, você que é advogado, enfermeiro, engenheiro. Estava falando aqui hoje pela manhã do Eliabe, né? Eliabe que vocês viram aqui nesse tanto tocando guitarra. Eliabe é engenheiro de produção. E esses dias a gente estava conversando, ele trazendo para a gente, a igreja, a visão de como a gente pode melhorar os procedimentos, né, da igreja, os métodos, os ministérios. Está no altar tocando guitarra, mas o Senhor deu a ele habilidade para trazer melhoria no reino. Você entende, meu irmão, o que é chamado, o que é propósito? Quem tem chamado, quem tem propósito, não fica quieto, porque tem um incômodo no coração. É Eliseu correndo atrás de Elias e dizendo: me ajuda, porque eu só preciso me despedir do meu pai e da minha mãe. E o profeta diz: mas não esqueça o que Deus te fez. Faz o que você tem que fazer, mas não esquece o que Deus te fez. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar. Entenda que o Senhor te colocou num lugar para ser luz, para ser sal. Bem sugestivo, né? Com o nome da nossa comunidade, para ser um farol. Seja um farol onde você estiver. Tem gente precisando dessa luz para tomar decisões abençoadas, tomar decisões assertivas. Cumprir o seu chamado é mais fácil do que você imagina. Na autoridade da profissão que o Senhor te deu. O Senhor te escolheu uma engenheira, o Senhor te escolheu um enfermeiro, o Senhor te escolheu um médico, policial, um militar. O Senhor te escolheu um juiz. É aí que Ele te quer atuando. No nome de Jesus. Feche os teus olhos. Coloca as 2 mãos na altura do teu coração. E você que sabe que o Senhor há tempo, já tem tempo que o Senhor te incomoda para cumprir o teu propósito. Diga ao Senhor, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui. Eu não vou mais resistir, meu Deus. Eu quero que o Senhor cumpra o teu chamado na minha vida. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. É isso que queremos, meu Deus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Eu quero ser usado Quero da ser maneira que te agrade. usado da maneira que te agrade em qualquer
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Sonda-me, Senhor, e me conhece. quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Enche-me até que Não haja mais espaço para nada, meu Deus. ache só a ti. Entre os teus familiares, entre os teus amigos, entre as pessoas do teu meio social, onde as pessoas que você tem autoridade, que essas pessoas te ouçam. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, Abrigo no deserto. Seja o abrigo no deserto de alguém. Seja o abrigo de Deus no deserto de alguém. Seja a ponte de alguém ao Senhor. Oh, meu Deus. Como um farol. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Como abrigo no deserto. Usa-nos, Senhor. Ah, não deixe esse incômodo cessar. Não permita, meu Deus, que esse incômodo cesse. Que o Senhor continue nos incomodando. Que o Senhor continue nos incomodando. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Há 18 anos, quando eu acordava de madrugada na cama de uma UTI, acordava e perdia o sono. Aí de 2 em 2 dias tinha lá uma enfermeira que passava e me via acordado, com as 2 mãos enfaixadas, braços, tudo, só os olhinhos de fora. Aí ela passava de lado do meu leito, aí via o meu Novo Testamento, sabe aquele testamento dos Gideões, cinza, estava em cima da mesinha. Aí ela passava e perguntava: Zoá, você quer que eu leia para você algum salmo? Eu dizia assim: escolha que eu leio. Aí eu dizia: leia aí o Salmo 70. Aí ela abria o Novo Testamento e lia para mim o Salmo 70, o Salmo 90. Gente, eu tenho certeza que aquela mulher, quando ela recebeu a descrição de cargo dela, Eliade, não tinha essa função. Mas sabe por que ela passava pelo meu leito e perguntava se eu queria que ela lesse a Bíblia para mim? Tinha um incômodo no coração dela. Havia uma gastura no coração dela de partilhar o que Deus tinha feito. E ela não esqueceu o que Deus fez nela, na vida dela. É por isso que ela abriu o Novo Testamento e lia para mim. Se você me perguntar o nome dessa mulher, eu não sei, gente. Eu dizia no culto das 7 da manhã que uma coisa, quando eu chegar no céu, que eu vou correr para Jesus e perguntar: me diz o nome dela, porque ela precisa receber um galardão. Ela recebia para ser enfermeira. E ela foi tem 18 anos, gente. Esse episódio na minha vida tem 18 anos. Eu lembro do semblante dela. Eu só não sei o nome dela, mas eu lembro do semblante dela. Eu lembro dela do lado da minha cama, lendo a Bíblia para mim. Ela entendia que ela tinha um chamado, trabalhando como enfermeira, tá? Nas horas certas ela passava, aplicava em mim remédio que tinha que aplicar, ajustava o oxigênio do meu nariz, mas lia a palavra para mim. Por quê? Porque ela entendia o chamado dela. Eu espero nessa manhã que o Espírito Santo no teu coração esteja trazendo clareza. Aquela mulher não estava dentro de uma igreja, aquela mulher não estava em cima de um altar,
Aquela mulher não estava com instrumento na mão, pelo menos do altar não. Mas ela tinha o maior instrumento em sua mão que ela podia. Que era o quê? A vontade, desejo de partilhar Cristo para quem estava sofrendo na UTI do hospital. Isso é chamado. O nome disso é chamado. Não pare, meu irmão, minha irmã, não pare. Cumpra o seu chamado. Você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor bem forte. É isso que queremos, meu Deus. Cumprir o teu propósito e o teu chamado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Obrigado por essa manhã e por essa palavra que o teu Espírito Santo reacende no nosso coração. Porque isso vai acontecer, meu Deus, de tempo em tempo, de vez em quando. O Senhor vai trazer esse incômodo do nosso coração, nos mostrando que há algo a mais para a gente fazer. Há algo além do que estamos fazendo. E não necessariamente isso se compreende no ambiente de igreja. O teu reino é maior que uma igreja, meu Deus. O teu reino transcende o ambiente de culto. Usa-nos como instrumento em tuas mãos, cumprindo o nosso chamado, o nosso propósito, em todos os lugares, em todos os ambientes. Eu oro por pessoas aqui, meu Deus, que o Senhor deu a capacidade de transitar no meio político. Dê capacidade a essa mulher, esse homem, nesse ambiente, ser uma autoridade dos céus, para levar a mensagem do reino. No nome de Jesus. Pessoas, meu Deus, que estão no meio militar, dê autoridade. Pessoas que estão no meio da área da saúde, dê autoridade, meu Deus. Capacite, dê as palavras certas, dê o testemunho de vida, dê autoridade, meu Deus, para falar com pessoas que eu não tenho acesso. Mas o Senhor deu a essa tua filha e esse teu filho o acesso, o ambiente social e a autoridade espiritual e também profissional. Que o Senhor cumpra o teu propósito na vida dos teus filhos, para que esse chamado, meu Deus, seja cumprido de todas as formas que o Senhor preparou. No nome de Jesus, continua trazendo restauração ao nosso coração, trazendo cura à nossa alma e nos fazendo, meu Deus, ter essa sensibilidade para percebermos a dor de quem está perto, a necessidade de quem está perto, o anseio do coração de quem está perto, e que sejamos rápidos, meu Deus, para sermos essa resposta para quem está precisando de socorro, no nome de Jesus. Obrigado por esta manhã, neste ambiente de bênção, de restauração. Leva os teus filhos em paz, abençoe essa família. Dá um tempo, meu Deus, de refeição, de mesa, de almoço abençoado. Que os teus filhos desfrutem com suas famílias desse momento tão especial. Que a tarde de domingo seja uma tarde de descanso, de paz, provida pelo teu Espírito Santo. Nos dá uma semana abençoada, uma semana, meu Deus, de vitórias. No nome de Jesus é o que eu te peço. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja, permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Seja a autoridade onde Deus te colocou, seja a resposta onde Deus te colocou, no nome de Jesus. Deus abençoe sua família.